Um bom dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma palavra no meu coração e eu estou com ela aqui neste momento, está aberta aqui na minha frente, a palavra do Senhor, no livro de Jonas, o capítulo 2, vou ler apenas o primeiro versículo. Se você quiser me acompanhar, pegue aí a sua Bíblia para a gente ler. Perdão. Veja bem, o que está escrito aqui é o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Olha só o que estava acontecendo aqui nesse momento e o que Deus quer falar para você através desta mensagem. Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe. Esse peixe estava no fundo do mar. Esse peixe tinha engolido a Jonas e ele não tinha saída, ele não tinha perspectiva de vida, não tinha como ele olhar para frente e dizer: eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Jonas não tinha nenhum projeto. Por quê? O que estava acontecendo ali? Ele não tinha como projetar nada, porque ele não tinha perspectiva de vida alguma, estando ele no fundo do mar. Ele não tinha saída, ele não tinha sonhos nem projetos, porque ele não tinha como executar nada disso no ventre do peixe. Ele só pensava que ia perecer, ou seja, que ia morrer, sucumbir, e era o seu fim. Ali seria exatamente o seu fim, era o que ele pensava, não tinha saída. Esse será o meu fim. Só que a Bíblia diz que uma oração, olha só o quanto é importante orar. Uma oração apenas faz com que Jonas saia do ventre daquele peixe. A Bíblia diz aí em Jonas capítulo 2 e o versículo 10 que Deus falou ao peixe e esse vomitou a Jonas na praia. O peixe ouviu Deus falar. Quando eu e você oramos, há uma capacidade sobrenatural acontecendo no universo. A voz de Deus ecoa nos quatro cantos da terra, no mais profundo do abismo. E foi o que aconteceu com Jonas. Deus falou com o peixe. Deus fala com quem Ele quer, com qualquer situação. O próprio Jesus, sabemos disso, lendo os evangelhos, falou com o vento e falou com o mar. E o Senhor pode falar com quem ou com o que Ele quiser, para tirar você de uma situação desgastante, tirar você de uma situação difícil e te dar vitória. Jonas saiu daquela situação para ser um dos maiores profetas que já conhecemos na Bíblia Sagrada, não é? Jesus disse que o maior profeta é João Batista, então indiscutivelmente isso, João Batista é o maior profeta. Porém o Jonas, ele foi um dos maiores, porque o seu feito anteriormente nunca realizado por ninguém e nem depois dele houve outro feito igual. Ele pregou para uma cidade e a Bíblia diz que a cidade inteira se voltou para o Senhor. A cidade inteira se converteu e a Bíblia diz que ele tinha 120 mil habitantes naquela cidade. Olha só, do maior ao menor, o rei se converteu e toda a população se voltou para Deus. Então, quem foi o outro profeta que pregou em uma cidade e todas as pessoas se converteram? Raramente, né? Dificilmente. Então, aqui aconteceu esse grande feito, este grande milagre da parte de Deus. Toda a cidade se converteu.
Por isso eu falo que ele é um dos maiores profetas. Agora, um homem que não tinha perspectiva de vida e sai dali e faz um grande feito, e a Bíblia depois não relata como ele viveu, o que aconteceu na vida dele, mas creio eu que foi grandes obras, que Deus o abençoou grandemente, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus é recompensador, Deus é aquele que ajuda, que socorre, aquele que vê os seus filhos, que vê a fidelidade dos seus filhos e tem prazer em os abençoar. Só que anteriormente Jonas ele foi engolido por este peixe porque ele foi desobediente. O Senhor mandou ele para um lado e ele foi para o outro, sabe? Às vezes entramos em situações que entramos por causa de nós mesmos e se não quisermos assumir, vamos culpar várias pessoas, sabe? Mas o distanciamento de Deus nos leva a muitas situações difíceis. E Jonas se distanciou. A Bíblia diz que ele se dispôs a fugir da presença de Deus. E Deus o tinha mandado para Nínive. E ele estava indo para Tarsis, para uma direção totalmente diferente. Mas como a misericórdia de Deus o alcançou, através dessa oração que ele fez no ventre do peixe, Deus teve misericórdia dele e o tirou de lá. Não importa onde você está, a situação que você entrou, se entrou por desobediência ou se entrou por obediência, porque o Jó era tão obediente e tão fiel que entrou numa situação adversa também, que a Bíblia diz que Deus só mudou a história dele depois que ele orou também pelos seus amigos. Está em Jó 42, versículo 10, você pode ver isso. Então eu quero ressaltar para você aqui o que? Que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus está ouvindo você. Sim, está ouvindo você. Ele já ouviu você e quer continuar te ouvindo. Sim. E você, na situação em que você se encontra, você sairá daí com asas como de águia, ou seja, você vai voar alto. E essa situação vai te ver de bem longe ou nem vai te ver mais. E as águias, elas chegam a adentrar até mesmo as nuvens, sim. As águias voam longe e você vai ficar muito distante dessa situação, a ponto de que essa situação não vai mais tocar em você, não vai interferir na sua vida. Aquele peixe voltou lá para o mar e Jonas foi viver a vida dele. Essa situação aí vai recuar. Deus vai tirar você dessa situação de maneira que você vai dar graças a Deus e vai ver o quão Deus é poderoso e o quanto Ele te ama, o quanto Ele estava de olhos fitos em você, só esperando você estar orando para Ele te dar vitória. Mas você que se distanciou, não se distancie mais, tá? Perto do Senhor é bem melhor e bem mais seguro. E foi o que Jonas fez dali em diante. Não se distanciou mais. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos, eu quero orar por você. Una a sua fé com a minha fé neste exato momento. Para nós estarmos orando, eu quero orar para que Deus possa fazer coisas grandiosas na sua vida. Não sei se você está no momento endividado, está com enfermidade ou outro problema, uma confusão, seja o que for, sabe? Deuteronômio 28, depois do versículo 15, fala que as pessoas que se distanciam um pouco do Senhor, a primeira coisa que acontece na vida é confusão. E aí, por diante, mas agora, pertinho do Senhor, acontecerá paz, regozijo, tranquilidade, dias melhores, bênçãos sobre bênçãos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor fala em Isaías capítulo 1. E também, Deuteronômio 28. Sim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí, se nós formos lermos, 15 versículos de bênçãos
Bênção sobre bênção, serás bendito ao entrar, ao sair, o teu cesto, a tua amassadeira, serás bendito no campo, na cidade, os seus filhos, os seus animais e etc e tal, muitas bênçãos, é chuva de bênçãos. O Senhor abre os céus sobre a sua vida, é só querer ouvi-lo e obedecê-lo, tá? Eu quero orar por você, vamos orar agora nesse momento, e assim como o Senhor falou com o peixe, vai falar agora com essa situação. Vai falar com essa enfermidade, vai falar com este problema, vai falar com essa tempestade, com essa confusão e vai acalmar tudo, vai voltar tudo para o devido lugar que nunca deveria ter saído. Creia tão somente no Deus que ouviu Jonas. A Bíblia diz que Deus não muda e está nos ouvindo agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu clamo ao Senhor agora, como Jonas clamou do ventre daquele peixe, Senhor. Sim, eu e o teu filho, tua filha agora, nesse momento, estamos buscando ao Senhor, por essa situação, Senhor, por essa enfermidade, que o Senhor venha curar, por essa confusão, que o Senhor venha acalmar essa tempestade, meu Pai, por essas dívidas, Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades, assim como supriu, Senhor, a necessidade daquela viúva, Senhor, multiplicando o azeite para que ela pagasse todas as dívidas e tivesse ainda com abundância. Sobra com abundância, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe ricamente teu filho e tua filha em todos os sentidos, Senhor, em todos os parâmetros, até, Senhor, no casamento, na família, Senhor, na descendência, nos negócios, que o Senhor abranja a sua bênção em todas as áreas, Senhor, no campo, na cidade, aonde ele estiver, em qual situação ele e ela estiver nesse momento, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, esse problema sanado, curado, as portas abertas, a restauração da saúde, do físico do teu filho, da tua filha, a restauração das finanças, a restauração do casamento, a restauração da família, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Você pode dizer amém, porque você já recebeu. A vitória é sua, a bênção é sua. Em nome de Jesus, eu desejo que você tenha um bom dia, um dia maravilhoso. Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.